Estamos gravando. Então, lembrando que, como eu estou colocando no YouTube, as pessoas que estão assistindo no YouTube e quiserem participar ao vivo, toda quarta-feira, às 19h30, entrem no nosso link para poder participar, tá? É pelo Google Meet, então tem que baixar o aplicativo do Google Meet para poder participar. Aonde que tá o link? Tá lá no Instagram do SEAC. É SEAC, ah lá, a Rafa pôs, ó, SEAC.sjbv, tá bom? Então, SEAC, que é a abreviatura de Centro Espírita Allan Kardec, ponto São João da Boa Vista. Nesse Instagram vai ter lá o link para você estar aqui participando ao vivo, né, no nosso bate-papo. Bom, hoje eu vou estar falando da parábola do semeador, tá joia? Então, vamos ler o trechinho. É um trechinho bem longo. Será que eu trouxe meu óculos? Trouxe, tá aqui. É um trechinho bem longo, lá do Evangelho de Mateus, que vai falar assim. No mesmo dia, né, Mateus estava contando uma história, né, e ele fala, nesse mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde ele se sentou e todo o povo permaneceu em pé na praia. Então Jesus ficou ali no mar de Cafarnaum, né, provavelmente, e as pessoas ficaram lá na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas falando. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. As aves do céu vieram e comeram as sementes. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ele estava não tinha profundidade. Mas quando saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. A outra parte, então, uma parte caiu no chão duro, as aves vieram, levaram embora, não brotou. Outra parte caiu no lugar onde tinha terra, mas aconteceu de cair tinha pouca profundidade, porque tinha muita pedra, então logo o sol veio e queimou as sementes. A outra finalmente caiu em boa terra. Não, desculpa. A outra parte caiu sobre os espinhos. Mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. E a outra parte, olha, 4 partes, caiu em terra boa e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 por um e outros 30 por um. Ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Tá? Então, esse é um trechinho do Evangelho. Complementar a esse trecho, tem um outro trecho. Oi, Soninha, tudo bem? Rafa, tem mais um slide aí agora, ó. Aí. Ouvi você. Aí Jesus continua, né? Vocês ouviram o que foi dito lá na parábola do semeador? Ele fala: todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Vieram os passarinhos, comeram, levaram embora. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e que na mesma hora recebe com gosto, porém não tem em si raiz. Antes de pouca duração, e quando ele sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra e que presta atenção, e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. Tá joia? Então, vamos lá tentar entender o que a gente pode espremer, torcer e extrair desse trechinho do Evangelho para o nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Gisele, eu vi que está tentando ler aí, eu vou te ajudar. Me ajuda aqui na reflexão, Gi. Podemos dizer que as sementes, né, são as leis da natureza, são os ensinamentos do Evangelho,
E o que são as leis da natureza? O próprio, não seriam, as leis da natureza não seriam o próprio evangelho? Olha o som. Sim, eu creio que as leis da natureza estão intimamente ligadas ao Evangelho, porque foi a orientação que Jesus veio nos ensinar, né? Eu não sei, antigamente não existia, tinha aqueles falsos deuses e não era, era politeísta e tudo mais, uma série. Então, já com Moisés, né, com os 10 mandamentos, já veio essa, essa, essa noção, essa orientação para o homem, né? Então, eu creio sim, creio que as leis naturais estão intimamente ligadas com o Evangelho de Cristo. Legal. Mesmo porque quem criou as leis da natureza? Vamos supor, a gente está falando aqui pela internet, né? Os homens descobriram, mas essas leis não foram os homens que criaram, eles só descobriram, né? Conseguiram vencer a gravidade, pegar um foguete, mandar para o espaço, e aí lá colocaram um satélite que consegue usar o eletromagnetismo, e aí a gente consegue se comunicar. Não é isso a distância? Então, isso são leis da Isso. natureza. Quem criou a natureza? Deus, né? Deus. E Jesus trouxe as leis morais da natureza. Então, as E deixou sementes. bem, e deixou bem claro que ele veio para cá, que meu reino não é desse mundo, meu reino é junto do meu Pai, e eu vim trazer o que meu Pai me enviou, o que meu Pai me mandou, né? Isso. Então, as sementes são as leis morais que o Cristo trouxe através do Evangelho e tantos outros filósofos que a gente pode mencionar vários que vieram É, antes de Cristo e outros que vieram depois de Cristo, né? Moisés é um, Sócrates é outro, Platão e depois de Cristo vieram vários outros, né? Que vieram trazer novas ideias e as leis da natureza, tudo aquilo que a gente descobre, o carro anda por quê? Porque ele respeita as leis da natureza. Então, a semente também são, os cientistas também estão desvendando essas leis, não é isso? isso. É muito importante. E complementando, o carro anda por causa da roda e a invenção da roda veio antes, porque nem existia. Então, Isso, tudo está na evolução, né? isso. Tudo é uma sequência de aprendizados que vão se somando. O que aprendeu lá atrás vai se arrastando e a gente vai complementando esses aprendizados. Isso. Legal, Gi, obrigado. Então agora eu vou chamar a Lilian aqui. Ô Lilian, me ajuda aqui. Pode-se dizer que o semeador é aquele que divulga as leis da natureza? E aí, quando eu falo as leis da natureza, né, o semeador é aquele que espalha a semente. Então, a semente pode ser as leis naturais e as leis morais, né? As leis dos cientistas e as leis morais. É isso? Sim, acredito que sim. E ele semeia, né, as leis para a gente. Jesus, no caso, veio, trouxe o evangelho com ele, nos ensinou o que tinha que ser ensinado. E aí cabe a cada um, né, absorver o evangelho e colocar ele em prática, tentar colocar ele em prática. Ou só escutar e vida que segue, mas pelo menos escutou, né? Melhor do que aquele que nem Nem escuta. escuta. E assim vai indo. Legal. Já pensou, por exemplo, se Santos Dumont tivesse conseguido inventar o avião e tivesse guardado aquilo que ele descobriu só para ele? Hoje a gente não teria avião, né? Sim. Então, é importante a gente ser um semeador em tudo que a gente aprende, compartilhar tudo que a gente aprende. Com certeza, César. Legal. Ô Maria Alice, você entendeu aqui o nosso bate-papo? Então, você viu? É um negócio meio interativo aqui. Você é a primeira vez que está participando, né? Mas eu posso contar com a sua ajuda aqui na próxima pergunta? Sim, claro. Que bom. Então vamos lá. Ó, eu trouxe mais uma reflexão em cima dessa parábola, tá? Nessa parábola foram mencionados 4 tipos de solo. Faz sentido para você dizer que cada tipo de solo corresponde a um comportamento de cada um de nós? Por quê?
Veio a semente. O que que é a semente? A gente está achando que a semente pode ser as leis da natureza. Seja o evangelho, seja as leis da ciência, né? As sementes são as leis de Deus. E aí, se ela cai num solo e eu me comporto de um jeito, não gera fruto. Se eu me comporto de outro, ela gera, mas o sol vem e queima. O outro tem pouca profundidade, a raiz, o outro nasce entre espinhos, e o outro não, o outro germina. Podemos dizer que então esses solos que Jesus diz, faz sentido dizer que são comportamentos nossos? Sim, claro, eu entendo que sim. Na verdade, é assim, eu acho que os tipos de solo vai além do nosso comportamento. Entendo que esse tipo de solo representa assim, a nossa condição mesmo vamos dizer assim, A nossa maturidade. isso, a nossa maturidade para captar, não só, porque você capta, mas além de captar, você precisa compreender, além de compreender, você precisa introjetar, e além de introjetar, você precisa colocar em prática. Então, são muitos passos, não é? E eu acho que essa parábola, esses solos representam esses passos que cada um de nós vai dar em cada momento que a gente tiver oportunidade. Que o próprio processo de evolução, acho que pode, de repente, ser usar essas imagens, essas metáforas aí e dizer, olha, a gente começa assim e a ideia é que a gente chegue nesse solo, né? No solo fértil que vai gerar 100 para 1, né? Isso. Isso. Legal, legal. Obrigado. Bem, bem rica a sua colocação, viu, Maria Alice? Obrigado mesmo. Obrigada eu. Ô, Soninha, você viu? Você chegou um pouquinho assim, meio atrasada, a gente já estava batendo papo, mas deu para você entender que a gente está falando, né? Que Jesus conta que tem 4 tipos de solo, o semeador sai semeando, né? E aí ele fala, o primeiro solo, onde as sementes, que a gente está dizendo que as sementes são as leis da natureza, são todas comidas pelos pássaros no primeiro solo, sem profundidade, indiferentes com os ensinamentos. São pessoas que não têm profundidade, como a Maria Alice tem, né? São pessoas ainda imaturas, indiferentes com os ensinamentos do Evangelho. São as pessoas que, isso é bobeira. Esse negócio de Evangelho aí não tá com nada. Seria mais ou menos isso? Seria assim, porque eu vou por uma simples questão. Se nossos 5 dedos são diferentes, imagine a cabeça de cada um. Imagine a evolução de cada um, né? Então, como o primeiro solo teve as sementes comidas pelo pássaro, né, como está dizendo aí, então aquela semente foi só comida e jogada sem ter se introduzido. Já no outro solo, né, que foi colocado, além de ter comido, eles procuraram a profundidade. Então, eu falo que nossos 5 dedos são diferentes, cada um tem o seu mundo diferente e o seu interior diferente, né? Até porque você vai atrás dos seus conhecimentos, que às vezes também é diferente, entendeu? Então, realmente, isso aí é uma situação da gente ter que sempre analisar pelo lado mais interior, né? Como dizer. Sim. Que cada um pensa, que faz. Porque às vezes o que você vê, eu vejo de uma forma diferente que a Lília vê. Então, isso tudo tem essa grande diferença. Legal. Perfeito, concordo com você, né? A pessoa que é indiferente, a gente tem que respeitar e cada um tá no seu momento, né? Exatamente, de evolução, né? Cada um tem o seu momento de evolução. De maturidade naquele assunto, porque às vezes a Exatamente. pessoa, ela tem imaturidade num determinado assunto, mas em outro assunto ela é extremamente madura, algo muito aquém do que eu possa compreender. E aí ela tem raízes profundas sobre aquele assunto. Mas nesse aqui, ela é indiferente, ela não dá ouvidos para aquele. E eu posso ser o contrário. Nesse assunto que a pessoa tem profundas raízes, importantes sementes, e eu tenho um pouco mais de expertise sobre esse assunto. Então há um desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio. Então a gente pode ser em determinado assunto não ter profundidade nenhuma, ter imaturidade sobre aquilo. Exatamente.
Legal. tá bom? Que não tem nada a ver com evolução. É maturidade ou não maturidade referente a um determinado assunto. Né? Você trabalha com o quê, Soninha? Eu, eu sou servidora pública federal. Mas em que área da servidor? Mas que área? O lugar, que departamento que você trabalha é o quê? Não, eu sou Jurídico? servidora pública. Não, eu trabalho na FUNAI, ligada ao Ministério da Justiça. Então, se a gente Né? entrar num assunto da FUNAI com você, você vai ter um profundo entendimento, entender como funciona a organização, como que funciona a logística, a distribuição. Você vai entender. Você vai, porque você tem a maturidade sobre esse assunto. Eu não entendo nada de FUNAI. Até porque, antes de eu ir para a FUNAI, eu era do Ministério no MIFRA, né, que é o Ministério do Transporte. Então, quando eu não conhecia a FUNAI, eu fazia muitas críticas. Eu falo até, fazia muitas críticas. Depois que eu entrei dentro da FUNAI, Isso. conhecer, né, aí você vê que realmente eu era imatura naquilo ali. Isso. Né? E dentro da FUNAI comecei a ter a minha evolução. Isso. Ainda. É assim. Lado, como a Maria Alice colocou, né? É. Passo a passo que a gente caminha. Legal, Soninha. Vamos trazer a Gi agora para reflexão no próximo solo aqui. Ô Gi, então vamos lá. Para quem se comporta como o primeiro solo, o que seria o espírito maligno que Jesus fala? Né? O pássaro vem, como um espírito maligno vem e leva embora. Está sem som. Na minha maneira de ver, é que como existe essa imaturidade, seria uma falta de conhecimento da pessoa, da palavra de Deus, das leis sociais, naturais, entendeu? E aí o que acontece? Como não existe uma força interior, uma base sólida, entendeu? Vem, então, esse espírito maligno, né? E rouba a semente, né? A semente esse pouco de maturidade que existia ainda na pessoa. Legal, perfeito, é isso mesmo, fechou. Né? Então, o espírito maligno é a gente ignorar aquele assunto, alguém veio, trouxe um conhecimento, a gente ignora, e aí um dia que a gente pode usar aquele para algum benefício próprio, para a evolução nossa, a gente acaba se perdendo, né? E acaba entrando numa frequência mais baixa, né? A gente acaba se perdendo. Por isso Jesus disse, né, César? Orai e vigiai. Porque não basta orar, a gente precisa se vigiar. Perfeito, Gi, obrigado. Aí o próximo slidezinho eu vou trazer a Lilian aqui, ó, Lilian. E o segundo solo, pedregoso, onde pouca terra havia, as sementes brotaram, mas logo o sol as queimou, porque não tinha raízes. Podemos comparar com aqueles que escutam com alegria imediata, mas não tendo raízes dura pouco, e ao sair para a rua, retoma velhos hábitos e só os aplica dentro dos templos religiosos. Faz sentido isso? Então, por exemplo, eu vou no templo, chamo todo mundo de irmão, abraço, como você é lindo, como você é perfeito, né? Aí ali dentro tá numa atmosfera protegida, iluminada. Hora que sai pra rua, no sol, ou na lua, ou na chuva, tudo aquilo, meu irmão, já começa a fofocar de um lado, criticar o outro. Seria mais ou menos isso? Eu acho que sim, né? Acontece muito isso. Às vezes até a gente mesmo, né? Tem dia que a gente tá numa frequência tão positiva, que todo mundo é nosso irmão, tudo é paz, amor, mas tem dia que a gente não pode ver ninguém na nossa frente, porque o humor tá péssimo e aí tudo vai mal, né? Então eu acho que é muito isso que as meninas falaram também, sobre maturidade, evolução, porque talvez a pessoa ela foi lá, né, no templo ou no centro e escutou o que tinha que ser escutado, mas pela falta de maturidade, ela não conseguiu colocar em prática aquilo. Ela sabe o que é, mas ela ainda não tem a disposição, a maturidade, a evolução. A firmeza de sustentar aquilo que ela aprendeu, né? Exatamente. Pode ser que com o tempo ela vá criando, né, essa maturidade e passe a
a viver aquilo que ela escuta. Mas no Legal. momento, talvez ela não tenha esse discernimento de praticar e não só ouvir. Legal, Lília. É isso mesmo. É isso mesmo. Show de bola. Próxima perguntinha agora é o terceiro solo. Vou trazer a Maria Alice aqui de novo para me ajudar a reflexão aqui. Maria Alice, fala para mim. O terceiro tipo de solo de pessoas que são os que crescem entre espinheiros. Seriam aqueles que recebem o aprendizado, mas a vida mundana, riqueza, os torna infrutíferos. Ou seja, o egoísmo fala mais alto, né? Então, Jesus fala, né? O solo é bom, planta a semente, aí ela chega a germinar, brota, vai gerar frutos, vai gerar riqueza, mas vem os espinheiros e destrói essa planta, né? Esses espinheiros seriam as vicissitudes da vida. Por exemplo, eu era pobre, de repente eu fico rico, e aí eu me transformo. Começo a ficar soberbo, né? Começo a ficar egoísta, começo a mudar os meus pensamentos. Antes eu tinha uns pensamentos um pouco mais voltado para o social, hoje eu tenho um pensamento um pouco mais voltado para eu construir, é meu e eu tenho direito de usufruir. Faz sentido isso para você, esse terceiro tipo de solo? Faz, claro. Assim, de novo, eu posso dizer assim que não é só o egoísmo, mas muitas vezes as vicissitudes da vida, como você falou, às vezes conta muito mais, a gente pode olhar para nós mesmos, onde a gente, diante de muitas dificuldades, por exemplo, você esquece que você pode buscar força, buscar inspiração em todos esses ensinamentos, e você se perde, e isso tira você daquele conhecimento que, na verdade, ele tá ali, mas você ainda não consegue fazer dele uma prática do dia a dia. Eu, às vezes, acho que o egoísmo até não é, assim, o maior causador ou aquele que faz os espinhos crescerem mais rápido. Eu penso que Talvez o orgulho, né? Ou os dois juntos, né? Os espinheiros seriam o porque, orgulho assim, mais o do mesmo egoísmo. jeito que é o sofrimento que leva a gente a buscar. A vaidade, a prepotência, a arrogância, a soberba. São as nossas sombras, né? Na verdade, tudo aquilo que a gente ainda precisa ultrapassar são os nossos espinheiros, são os espinheiros aí. E eles estão aí, hein? Eles estão aí, até porque se eles não estivessem, a gente não estaria aqui. Ou o nosso planeta já seria bem diferente, né, Maria Alice? Sim, sim, com certeza. Da onde que você é, Maria Alice? Você tem um sotaque que não é daqui de São João? Não, eu não sou. Eu sou de Campinas, mas faz 45 anos que eu moro em Brasília. Ah, você mora em Brasília. Sim. Que legal. Você é de Campinas? Sou de Campinas. Eu tenho duas irmãs minhas que moram lá em Campinas. Mas faz muitos anos que eu tô aqui. Eu fiquei com um sotaque sem cara de nada. O sotaque de Brasília, porque Brasília tem todos os sotaques, né? Exatamente. Brasília tem todos os sotaques do Brasil, que aí tem gente de todo lugar. Legal, bacana. Bom, Soninha, vou trazer você. Então, só tô saindo de Brasília e indo para Alagoas, hein? A Soninha é de Alagoas. Eu vim de Brasília. Ah lá, ó. Na realidade, eu não sou de Alagoas, eu vim de Brasília morar pra cá. Acho que você já Mas tinha sou me de dito Belém do isso. Pará. Aí eu fui pra Brasília. Então, Brasília, a gente chama as pessoas que vão pra lá de candangas. Não são os brasileiros que moram lá. São várias línguas, a gente perde até a nossa cultura de vez em quando. É, né? Legal. Mas enfim. Próxima perguntinha, Rafa. Eu posso dizer... Ah, não. Isso. Eu posso ser o solo fértil
que produz bons frutos? Eu posso ser aquele solo fértil, o quarto solo? E o que eu preciso fazer para ser este solo fértil? Olha, para a gente ser Tudo bem, solo Rafa. fértil, é o orar e vigiar, né? Mas começa aí. Orar e vigiar a nós mesmos, procurando sempre se interiorizar pelo seu próprio autoconhecimento, né? E ter um coração bom para poder passar coisas boas, né? E trabalhar muito o seu consciente, né? Do inconsciente para o subconsciente e consciente. Então é isso que faz com que as pessoas produzem os seus bons frutos, né? Por mais que às vezes você sente mágoa de alguém, raiva, você tem que fazer o contrário, como Jesus fala, né? Se lhe for oferecer a face, dê 7 vezes, né? 70, alguma coisa Se assim. alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda, né? Que é complicado, né? Que É. a gente tem que tentar fazer isso, mas é justamente isso, é bons frutos mesmo, né? Passar por cima de todos os defeitos, todas as adversidades, né? Para poder ter umas virtudes e boas qualidades. Que tem muita gente, às vezes, que aparenta ter boa qualidade, mas no fundo, tem um coração como lobo, né? Que quer realmente engolir as pessoas e tudo. Então, vai por muito aí, o solo fértil vai muito por essa situação, pelo quarto solo, né? Depois passa pelo primeiro, segundo, terceiro, aí você tem que decidir se você quer o solo fértil ou o solo maltratado, né? Vamos dizer assim. É isso mesmo, Soninha. Então, quando a gente busca criar boas ações, bons gestos, boas atitudes, né? Um sorriso, um abraço, uma palavra de compreensão, né? Para pessoas, né? A gente está produzindo sementes boas, né? E não produz uma, duas. A gente tem capacidade de produzir ao longo de uma vida aí várias e várias outras sementes, né? E eu já usei esse tema várias vezes, não uma nem duas, mas várias vezes. E teve um dia, antes da pandemia, que eu estava falando sobre esse assunto. Tava um papo bem gostoso e tal. Aí no final eu falei, gente, você já pararam para pensar que a gente, num mesmo dia, a gente consegue ter os 4 comportamentos de solo ao longo de um dia? Né? Então, determinado de manhã eu posso agir como o solo ruim, né? Então eu encontro alguém, não dou importância, sou indiferente com aquilo sou uma pessoa dura, e depois eu tenho um outro comportamento que eu acabo agindo com o segundo solo, eu fico eufórico, entusiasmado, mas eu não dou sequência naquilo logo depois, sendo que eu podia ter aproveitado aquilo para que meu dia se transformasse, que é o segundo solo. Aí no terceiro solo acontece alguma coisa que me desanima, que aí eu fico com soberba, com o egoísmo, ajo de um jeito. E no final do dia eu posso ajudar uma velhinha a atravessar a rua, ou eu posso, sei lá o que, fazer uma boa ação e aí redimir um pouco os erros que eu cometi lá atrás. Então, esse comportamento dos 4 tipos de solo não é só a evolução espiritual, está muito mais ligado com a imaturidade nossa em determinado assunto e ser indiferente com alguma coisa ou ser proativo com aquela coisa, né? Então a gente pode ser os 4 tipos de solo no mesmo dia. Cabe a nós tentar observar e não agir com os outros 3 e tentar ser o 4º tipo de solo em todas as situações, né? É difícil, mas é uma auto-observação. Esse mundo aqui está mais para aprender do que ensinar, né? Tem isso, nosso mundo está em provas e expiações, nós estamos às provas o tempo todo, de muita coisa. Pode chegar até um certo equilíbrio. Toda vez que eu me lembro de muitas situações, eu me lembro de Chico Xavier. Ele sempre tinha, assim, ele adquiriu aquele equilíbrio. E olha que ele foi bem massacrado por muita gente, né? Muito, nossa, então, coitado. E ele sempre procurou manter o equilíbrio. Claro que ele não é de ferro, né? Ele podia ter os momentos dele, mas pra gente ele sempre tem aquele equilíbrio que ele sempre procurava mostrar que a gente pode chegar a esse equilíbrio, mas a gente tem que estar passando pelos 4 solos, né? De qualquer maneira, todos os dias. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Nesse momento que nós estamos fazendo o evangelho, o que cada um de nós estamos fazendo? Eu, Soninha, Lília, Maria Alice, Rafa
e Gil, o que nós estamos fazendo? Dessa parábola, quem nós somos nessa parábola aí? Lilian, alguém se arrisca a dizer quem que nós somos? Desenvolvendo o quarto tipo de solo. Nós estamos desenvolvendo o quarto tipo de solo, mas nós estamos sendo mais do que isso. Nós estamos sendo o semeador, que está muito acima do solo que está germinando. Por quê? Nós vamos pegar esse vídeo, vamos colocar lá no YouTube, um monte de gente vai assistir e todos vocês estão sendo semeadores. Olha só o que nós conseguimos transformar o nosso dia. Que incrível, né? Olha só, Gisele. Já tinha pensado nisso, Lilian, que nesse momento você está sendo uma semeadora? Não tinha pensado. Mas é fato. E fez valer o meu dia, porque eu acho que hoje eu fui um pouco de todos os solos mesmo. Que bom que agora eu pude me redimir. Né? A gente está indo no mais alto grau, que é semeando, espalhando as sementes por aí, né? Legal? Com certeza. Com certeza. Legal. Eu sou a maior semeadora, então, porque eu que posto tudo no Instagram, no YouTube. Não tenha dúvida. Não. Eu já tô até comprando minha vendinha daqui a pouco. A Rafa já está produzindo 100 para 1 já faz tempo, hein, Rafa? Que legal. O semeador, Rafinha, também ganha muito com isso. Ganha demais. Porque ele compartilha e se satisfaz em saber que o outro também está aprendendo. Com certeza. Legal, pessoal. Então, muito obrigado vocês, tá? Maria Alice, obrigado por ter participado, tá bom? Venha sempre que você quiser. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade, claro, nossa, nem tenho o que dizer, sou eu que sou imensamente grata. Semana que vem, no mesmo horário, nós estamos aqui. Boa noite para vocês. Eu vou fazer uma prece, eu vou parar a gravação. Tchau, pessoal do Abraço a YouTube. todos. Eu vou fazer uma